Boa tarde a todos. Iria apresentar o projeto da cadeira de Projetos Integrados. Eu sou aluno do IFPE, Campus Ipojuca, aluno do 4º período do curso de Automação Industrial, e venho fazer essa apresentação da cadeira de Projetos Integrados ministrada pelo professor Tiago. Então, o que é esse projeto? Esse projeto é eu falando sobre um equipamento, né, o qual ele deu essa missão para a gente de criar uma máquina para que a gente pudesse incorporar o maior número de cadeiras possível visto ao longo do curso. Então, eu criei uma máquina de prensa, uma prensa pneumática, onde a gente usou um pouco do conhecimento de comandos elétricos, usou conhecimento de hidráulica, usou conhecimento de pneumática, usou conhecimento de fundamentos, da própria cadeira de projetos, porque tiveram etapas para que isso acontecesse. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse equipamento justamente a partir do próximo slide agora, que eu vou passar aqui. Pronto, descritivo do equipamento. Então, o que é essa máquina, qual a função dela, para que ela serve? Essa máquina é basicamente composta por 3 cilindros pneumáticos. E aí vem um conceito, por que uma máquina pneumática, né? Porque quando a gente trata de velocidade, a gente usa o sistema pneumático. E quando a gente precisa de força, a gente entra com o sistema hidráulico. Através dos princípios físicos, né, do líquido ser praticamente incompressível, a gente usa a hidráulica quando requer força e usa o pneumático quando a gente quer velocidade. Então, como que funciona isso? O cilindro A corta a chapa no molde. Então, exemplo, eu tenho uma chapa que ela tem 20 centímetros por 20. E lá o meu molde é 15 por 15. Então, esse primeiro cilindro ele tem a função de fazer o corte dessa chapa para que fique já nessa matriz. E aí vai ter uma esteira que vai funcionar, onde o segundo cilindro já vai fazer a estampa, colocando lá as letras. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz que diga parabéns. Então, o primeiro cilindro vai fazer o corte, o segundo vai estampar esse nome. E o terceiro vai fazer a pintura justamente no relevo de estampagem, né? Onde tiver estampado, lá vai estar o relevo, e ele vai fazer a pintura desse relevo para que fique visível e legível aquilo que a gente quer na chapa, né? Então, vai ficar mais claro agora no próximo slide, onde a gente vai ver praticamente o funcionamento dela. Como que funciona, né? Então, tá aqui, ó, uma entrada, né? Então, vai ter um operador aqui que vai colocar a chapa nas esteiras. Ela vai ter um sentido de giro nos motores, onde, como a gente falou no slide anterior, esse primeiro vai dar o molde, né? Vai dar o corte, que é o que eu chamo corte de molde, que vai moldar, conforme eu falei no slide anterior. Esse segundo vai fazer a estampagem e o terceiro vai fazer a pintura. E aí, o que é que a gente colocou que foi uma coisa muito legal? Até por ideia do próprio professor, ele solicitou que eu colocasse um sensor de emergência, visando a integridade das pessoas, né? Então, em algum momento, esse equipamento tivesse algum risco, então a gente vai lá, aciona a emergência, e aí tanto ela vai parar o sistema elétrico, como o sistema pneumático. Então a gente vai ver no FluidSim como que isso foi colocado no circuito para que a gente tenha essa botoeira de emergência. E também, pensando na eficiência energética do equipamento, ele solicitou que eu colocasse em cada sensor uma leitura única, para que justamente a gente não tivesse desperdício de energia. Vamos supor, se eu tiver lá um sensor, o cilindro 2 está com a chapa, o cilindro 1 está com a chapa, mas o 3 não está, o 3, consequentemente, não vai funcionar porque
ele não tem um sensor magnético que faça a leitura dessa chapa para que ele possa funcionar. Então a gente colocou em cada cilindro desse um sensor magnético para que ele possa fazer a leitura da chapa e, consequentemente, ativar o seu funcionamento. Então, peguei essa sugestão do professor como uma melhoria de projeto, onde no final, como mostra aqui, a chapa já vai sair moldada, estampada e pintada, onde daqui ela vai poder já entrar na embalagem e aí, consequentemente, se tornar um produto de produção em si, né? Vou passar o slide aqui para a gente falar um pouco mais à frente. Então, quais foram as etapas para que esse desenvolvimento pudesse ser concluído, né? Desenvolvimento da ideia em si. Então, esse é um equipamento que foi elaborado por mim, não foi copiado, nenhum tipo de plágio. Então, criei o equipamento, tive a ideia, montei todo o circuito. A montagem das etapas no programa Trello, a gente vai falar um pouco mais à frente disso. Montagem do simulador no FluidSim. Então, esse FluidSim, o que é isso? O FluidSim é um programa, onde eu vou explorar um pouco mais ele nos próximos slides, e vou mostrar o funcionamento dele em si, né? Então, eu abri esse programa, fiz a montagem do sistema eletropneumático e fiz a simulação. A partir dessa simulação dando certo, você está com o esquemático para que você possa iniciar a montagem física. Então, conforme existem vários aplicativos aí, vários programas simuladores, para que você tenha melhor êxito no seu projeto e consiga já entrar no sistema de montagem de forma muito mais assertiva, porque você no projeto já fez a simulação dele, né? Teste de funcionamento, o qual faz parte do projeto, né? Relação de componentes, cotação de componentes e aquisição. Então, essa relação foi feita, eu fiz no próprio programa FluidSim, ele já dá essa relação para a gente. Cotação e aquisição, não foi necessário eu fazer isso. Por quê? Porque eu usei o laboratório do Instituto Federal, que tem um laboratório muito bem estruturado, tanto na parte de hidráulica como de pneumática, e que tinha todos os recursos lá para que a gente fizesse essa montagem, o qual eu fiz um vídeo e vou mostrar nos slides um pouco mais à frente. Montagem do protótipo, onde a gente conseguiu fazer isso no próprio laboratório, e uma vez esse projeto sendo aprovado e liberado, né, a gente teria um período de adaptação, caso eu fizesse realmente essa máquina, onde a gente chama de teste de estresse, quando você pega a máquina e usa ela ao nível máximo para ver em que momento ela vai apresentar falha ou quais são as falhas que esse projeto possa vir a ter e para que a gente possa fazer a correção ainda no período de protótipo, o qual são as primeiras máquinas para poder entrar na etapa de liberação de produção, né? Então, antes da gente fazer essa etapa de produção, de liberação em massa, a gente faz esse teste de estresse que é para ver quais são os pontos frágeis do equipamento. Então, como é uma função acadêmica aqui, a gente não chegou a esse período de adaptação e nem a liberação do produto em escala. Então, a gente montou o protótipo na bancada, que a gente vai ver mais à frente no FluidSim, e não chegou a esse período de adaptação e produção em escala, porque, como eu bem falei, por objetivo acadêmico, né? Então, vou passar o próximo slide aqui. Desenvolvimento da ideia, né? Quais são os motivos que a gente tem para empreender no Brasil hoje, né? Então, eu listei esses 4 indicadores econômicos, são pesquisas recentes, agora indicadores de dezembro de 2021. A inflação no Brasil, ela foi estabelecida 2 metas pelo governo federal. A meta inferior de 2,25 e a superior de 5,25.
o que eles estabelecem como piso e teto da inflação. E geralmente, quando essas duas metas são pré-estabelecidas, eles fazem com que a inflação corra no meio delas duas. Então, a inflação ideal para o Brasil seria uma média de 3, 3,5. Hoje a gente está com uma inflação de 9,77. Então, a gente estourou e quase duplicou o estouro do teto da inflação no Brasil até o momento. E o que é que isso impacta no brasileiro, né? Poder de compra, né? Então, mesmo não sendo a economia o foco, mas é sempre bom a gente explanar um pouco mais para que fique melhor o entendimento, né? Porque geralmente uma coisa está muito atrelada à outra. Imagina você como brasileiro, você ter R$ 100, você vai no supermercado e compra 10 itens. E aí, quando chega dezembro, você vai com esse mesmo R$ 100 que você foi em janeiro, comprar esses 10 itens. Só que quando você chega lá, você não compra mais 10, você compra 6. Você perdeu o poder de compra. O teu dinheiro ele desvalorizou, os produtos aumentaram, e aí você vai ter que buscar alguma outra renda para poder complementar aquele alimento que você foi comprar. Então, hoje, um dos setores que mais cresce no Brasil é o do mercado informal, por conta disso, porque as pessoas estão precisando ter um trabalho complementar para que possa suprir a necessidade básica dos brasileiros, de modo geral. Quais são os prospectos que a gente tem para 2022 e 2023? As metas que foram estabelecidas e aqui estão é de 3,5 para 2022 e 3,25 para 2023. Então, baseado no nosso momento econômico hoje, se não for feito nenhuma medida um pouco mais enérgica ou um plano de ação pelo governo federal, dificilmente a gente consiga bater essas duas metas nos próximos 2 anos. Outra coisa que vem crescendo muito é a taxa de desemprego, né? Então a gente está falando aqui de 13,2 atualmente. Então é uma taxa de desemprego altíssima. E levando em consideração que o governo só computa as pessoas que nos últimos 6 meses literalmente foram procurar emprego, né? Então, aquelas pessoas que há mais de um ano não foram procurar emprego, elas não fazem parte mais desses dados. A desvalorização da moeda real, né, perante as moedas internacionais. Então, embora a gente tenha essa crise mundial pós-pandemia, mas a gente teve e está tendo uma queda do valor do real muito grande, né? Então, você vê aí que o dólar está batendo a 5,47 e o euro já está acima de R$ 7. Então, isso faz com que o mercado internacional não olhe com tantos bons olhos o Brasil, porque não se torna um país tão competitivo. Além do risco Brasil, né? A gente saiu de 150 pontos para 200, quer dizer, um crescimento de 33%. O que é esse risco Brasil? É quanto que é arriscado para um Bill Gates pegar o dinheiro dele e investir no Brasil. Então, é 33% mais arriscado ele botar o dinheiro dele aqui. Então, o risco Brasil vem aumentando. A gente agora teve esse aumento de 33%. E, mais uma vez, o aumento da taxa Selic, né? Que é o que move a economia do Brasil, de modo geral, e principalmente impacta nos juros, né? A gente está numa taxa Selic hoje beirando aí os juros de 9% ao mês. Então, é um juros muito alto. Baseado em todo esse contexto econômico, está mais do que provado o quanto que nos próximos anos a gente tem aí uma janela de oportunidades para se tornar empreendedores individuais ou empreendedores informais de modo geral, né? Através das microempresas, através de um complemento de renda. E vamos mais agora falar um pouco mais sobre o projeto à frente, no próximo slide agora. Conforme eu mencionei lá nas etapas do projeto, eu usei o programa Trello para fazer
todo o gerenciamento do projeto, o qual eu vou mostrar agora para vocês o que é esse programa e qual a função dele. Pronto. Basicamente, esse programa Trello ele é um aplicativo grátis, ele tem a sua versão paga e também tem a sua versão grátis, onde você consegue fazer todo o gerenciamento do seu projeto através de que a gente chama de cartas ou planilhas, né? Então você coloca as etapas nele e aí, consequentemente, você vai alimentando elas, dizendo que aquela etapa foi concluída ou não, e vai postando datas. Então você consegue fazer um gerenciamento e um planejamento muito eficiente através desse programa. Esse programa, embora eu já conhecesse ele, quando eu trabalhei, né, junto à Gerdau, não na Gerdau, mas prestei um serviço a ela, e eles já usavam esse programa lá na manutenção deles. Então, o professor indicou, através das aulas dele, que a gente, para quem não conhecia, usasse esse programa e realmente ele é muito bom, eu já conhecia ele, só comprovei o que ele falou. Então você consegue fazer todo o planejamento através dele, foi o qual eu fiz para cumprir todas as etapas do projeto integrado. E agora eu vou voltar para o slide lá para dar continuidade ao projeto. No próximo slide aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre o FluidSim. Então, eu usei esse programa FluidSim para realizar a construção do sistema e simular seu funcionamento, partindo para a etapa de cotação e componentes, o qual eu já falei que todos os componentes foram cedidos pelo laboratório do Instituto Federal, do modo geral, né? Então, vou mostrar a vocês aqui o que é o FluidSim, como ele se apresenta. Então, o FluidSim, ó, ele é basicamente esse programa onde a gente consegue montar os componentes, tanto de hidráulica como pneumática, como a gente consegue simular. Então, vou afastar um pouco mais aqui e vou trazer esse esquema um pouco mais para cima para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui, ó, pessoal, é o funcionamento dele. Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei esse sistema de segurança, o qual ele já está ativado nesse modo de simulação. Então, essas linhas azuis são as linhas de pressão e essas de azul claro são as linhas de retorno. A gente tem aqui as válvulas eletropneumáticas e o sistema elétrico e eletrônico em si. Aqui eu coloquei esse diagrama de passo para que a gente possa visualizar nos gráficos como os manômetros, os cilindros e as válvulas atuam, de modo geral. Então, quando eu venho aqui, ó, desativo o sistema de segurança, ativo o sistema hidráulico e, consequentemente, os cilindros funcionam. No modo de simulação, eles estão tudo de forma automatizada, quer dizer, eu não preciso tocar nos sensores, que esses são S1, S2 e S3, são os sensores magnéticos, para que eles funcionem. Por quê? Porque essa função quem faz é a própria chapa, quando está embaixo do cilindro. E aí, como eu coloquei de forma automatizada, que é o que a gente quer para qualquer linha de produção, automaticamente se torna de modo contínuo. E aqui é onde a gente vê a atuação de cada cilindro. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu coloquei ele com tempos diferentes para que fique claro que ele vai atuar conforme o sensor fizer a leitura. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente no vídeo
Como isso funciona lá. Meu nome é Ajomar, sou aluno do 4º período de automação e agora eu vou explicar um pouco de um projeto que eu fiz da cadeira de projetos integrados para o professor Tiago. Então, para esse projeto aqui eu usei os conhecimentos adquiridos na matéria de comandos elétricos, automação fluidomecânica, fundamentos, e a gente vai falar um pouco sobre esse projeto aqui, o que é que significa ele, né? Ele é basicamente um projeto integrado de uma prensa pneumática para estampa de placa. Então a gente tem 3 cilindros aqui, que a primeira vai fazer o molde da chapa, ela vai cortar naquela medida correta. O segundo cilindro, ele vai fazer a estampa da chapa, para que ela possa ter aquele nome, aquele caractere que desejar. E o terceiro cilindro vai fazer a pintura dessa estampa. Então, isso aqui faz parte de um processo produtivo e basicamente, como mostra aqui no indicador, né? Então ela vem por um sistema de alimentação através de uma esteira. Esse primeiro cilindro, como a gente falou, vai fazer o corte da chapa através de um corte de molde. Esse segundo cilindro vai fazer a estampa. E o terceiro vai fazer a pintura, onde ele vai estar pronto, saindo de um processo de produção, já para ser embalado e comercializado, né? Então, como foi solicitado pelo professor, a gente colocou sensores magnéticos para que ele possa fazer a simulação e a execução através de atuações independentes, e não uma única atuação para os 3 cilindros. Então, as etapas que foram usadas para desenvolvimento. O desenvolvimento da ideia, então foi uma ideia desenvolvida por mim, eu não copiei ela de nenhum site, de nenhum livro. Montagem das etapas no programa Trello, então eu usei esse programa para que eu pudesse desenvolver e acompanhar todas as etapas do projeto. Montagem do simulador através do FluidSim, teste de funcionamento através do próprio simulador, relação de componentes para que a gente pudesse fazer essa montagem, foram relacionados, cotação, se fosse o caso, como a gente está no laboratório do próprio IF e ele disponibilizou, não foi necessária a aquisição comercial de nenhum deles. Montagem do protótipo, o qual aqui se encontra para, no futuro, período de adaptação, que é esse período que a gente coloca o equipamento para funcionar exaustivamente e dessa forma a gente faz a correção de algum projeto, caso necessário, e a liberação da produção em escala. Então, vamos ver como ele se comportou no funcionamento. A gente aqui consegue ligar a fonte. Essa é a botoeira de emergência. Então, uma vez ela ativada, ele não funciona. E aí, esse é o botão de início. Então, vou ligar o início, soltar o sistema de segurança e ativar o ar comprimido. Como a gente falou, uma vez ele ativa, essa função da minha mão seria a placa, e aí ele retorna de forma automatizada. Então, toda vez que a placa passar aqui, ele irá atuar. E dessa forma, simulando uma esteira transportadora aqui, eu tenho esse sistema de luz que irá me mostrar que o motor parou da esteira. Então, consequentemente, essa luz ativaria a chave contactora, que cortaria a alimentação do motor e, consequentemente, ele iria parar, para que a gente não tivesse nenhum arrasto da esteira causado pela pressão do cilindro. Então, uma vez ele ativado, para a esteira e faz a sua devida função, tanto no primeiro pistão, como no segundo, como no terceiro. Só que como para esse terceiro a gente não tinha 3 cilindros iguais, eu usei essa chave fim de curso, fazendo o movimento que seria desse sensor aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês que eles atuam de forma simultânea e independente, tanto um e outro, como em vez da mesma tampa.
espero que tenha ficado claro o funcionamento e desde já agradeço ao IF pelas aulas, os professores, pela dedicação, pela toda a ajuda para que esse projeto pudesse se concretizar e a estrutura do IF para que também isso acontecesse em meus colegas de sala. Só tenho a agradecer a todos. Conforme a gente viu aqui no vídeo, né, todo o funcionamento, vimos o diagrama, vimos o funcionamento, e aí vamos para a relação de peças, que vai estar agora no próximo slide. Os componentes que foram usados para fazer esse equipamento em si, né, o equipamento de modo geral, e como eu falei, né, o IF disponibilizou os equipamentos. Agora eu vou para o próximo slide aqui. A montagem física, né, como funcionou. Então, conforme a gente viu lá, está aqui o cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, que cada um tinha seu devido sensor para funcionamento de modo geral. E agora eu vou para o próximo slide. A próxima etapa seria a cotação de componentes, né, como a gente falou, aquisição de compra, montagem de protótipo e liberação do produto em escala. Então, como já foi falado infinitas vezes aqui, o IF forneceu e não precisou chegar a esse nível de etapa. E aí, pessoal, dessa forma a gente finaliza agora com o último slide que vem agora, uma mensagem, né? Então, sua melhor citação que reflete na sua abordagem, uma pequena etapa para o homem e um salto grande para a humanidade, né? Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que grandes ideias podem surgir do que a gente diz de pequenos pensamentos, né? O que a gente acha que pode ser uma coisa simples, pode fazer uma grande diferença para a humanidade. A gente vê várias empresas que foram criadas em garagens, né? A Apple, a Microsoft e várias outras que, se a gente for citar nomes aqui, a própria Coca-Cola, todas elas foram criadas muito pequenas. E hoje é o que mais a gente vê, né? Através das startups, né? Então, nunca se foi tão valorizado a ideia de uma forma como um todo, né? Então, a gente que é aluno de automação, de engenharia, então, por mais simples que seja a tua ideia, não desista dela, procura um professor para te orientar, que tem toda a competência para isso, principalmente as instituições federais, que a maioria deles são mestres e doutores, e muitos deles até doutores internacionais, como é o caso do professor Tiago, que com certeza você vai ser muito bem orientado para o teu projeto dar andamento, e de repente pode ser uma grande ideia e fazer uma diferença na vida das pessoas. Dessa forma eu finalizo essa apresentação. Queria agradecer muito ao professor por todo o apoio, por todo o incentivo para que esse projeto pudesse ocorrer. Agradecer ao IF pela disponibilidade dos laboratórios, da estrutura cedida, e agradecer as pessoas que me ajudaram para que essa apresentação seguisse, né? Porque teve pessoas que me ajudaram na edição, me ajudaram na montagem em si, né? Porque a gente não conhece de tudo. E só tenho a agradecer e vou ficando por aqui, viu? Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço.